Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo Dias do canal Política Pra Que Cara Pálida. E no vídeo de hoje vamos falar sobre 1984 do George Orwell. Sim, 1984. Será que tem algo a ver com 2018? Será que o livro foi profético? Pois bem, falar de 1984 é falar de um passado ou de um futuro sombrio, segundo o seu autor. Livro este escrito em 1949. E o seu autor vai morrer 7 meses após o seu lançamento, no ano de 1950, depois de ter feito muito sucesso este livro. Pois bem, 1974. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Esse é o lema do partido, política dominante no mundo de 1984. Imagine-se vivendo em um mundo onde você é observado o tempo todo. Na sua casa há um aparelho chamado teletela que transmite notícias e te observa, te avalia. Se, por exemplo, em uma notícia boa dada pelo governo, você não transmite felicidade em sua expressão. Pior, transmite desprezo ou desinteresse. Isso significa que você será preso por cometer face crime. O grande irmão, né? O grande irmão zela por ti. O grande irmão é o líder, o correto, o maravilhoso. Ele é praticamente Deus. E aí, se você dizer o contrário, é ele quem toma as decisões e ele está sempre correto. Você jamais estará correto. O grande irmão é o líder que manda e desmanda. Então é nesse mundo em que vive Winston, né? O Winston trabalha no Ministério da Verdade, que de verdadeiro não tem absolutamente nada. O trabalho de Winston é alterar o passado, mas como isso? Como Winston faz isso? Como ele lida com essa questão? Simples. Ao sair uma notícia, os dados não batem com algo que o grande irmão disse em um passado remoto ou não. Os jornais, logicamente, são alterados. Tudo o que provaria que o grande irmão errou é falsificado, mas essa palavra nunca é usada. O grande irmão nunca erra. Você com certeza deve conhecer pessoas que nunca erram. E o livro nos conta, 1984, nos conta a vida de Winston nesta incrível jornada. E não deixa de ser, né, uma sociedade. E ele não se sente bem vivendo dessa forma. Ele odeia o partido, deseja que ele acabe, deseja ser livre, embora não saiba realmente o que é isso. Até onde se lembra, o mundo sempre foi assim e sempre será. Winston acha que as coisas são normais, que sempre foi assim. E, sendo natural, por que mudá-las? E o ápice da história de 1984 acontece quando ele encontra Julia, que revela bem discretamente, se não seria presa, lógico, que o ama, que sente uma atração física por Winston. E eles logo travam um romance, claro que proibido. O Winston já foi casado, né, e por isso seria proibido casar novamente. Ali o amor é tratado em 1984 como algo que não vale a pena, uma coisa ruim. Um casal, ao preparar os documentos para o casamento, né, não pode demonstrar qualquer atração física pelo parceiro. Isto é proibido em 1984. O grande irmão não tolera falar de amor. É impossível, não pode. Então, esta atração física pelo parceiro, ela tem que ser escondida, ela não pode ser demonstrada em hipótese alguma em público, nem tampouco dentro de casa, uma vez que você tanto é vigiado em casa quanto no espaço público. E esta atração pelo seu futuro parceiro. E o casamento, então, é um ato unicamente para gerar filhos, ou seja, procriação, é para procriar. E o sexo é visto como algo inaceitável, algo sujo. É impossível você ter essa relação sexual com uma outra pessoa que não seja simplesmente para procriar, já que o sexo, o amor, o sentimento não é aceito. O sentimento entre as pessoas, ele não é aceito pelo grande irmão dentro dessa sociedade apocalíptica, né, de George Orwell, em 1984. Pois bem, o casamento é este ato para gerar filhos, o sexo é algo sujo e só deve ser feito nessa condição, apenas para que a mulher possa procriar.
É interessante essa história de Winston e Julia, né? Embora o leitor, feito uma primeira leitura e depois posteriormente uma outra com mais rigor, começa a imaginar que não vai acabar bem, né? Tendo uma sociedade em que gera e que repercute este poder do grande irmão, que ele jamais erra, então, logicamente que este romance tende a despencar, né, desmoronar. E é um romance profundo e, ao mesmo tempo, ele é algo angustiante saber que nunca poderá ser revelado. Imagina você amar uma pessoa, mas não dizer jamais que a ama, que a deseja, que quer ficar com ela o resto da sua vida. Então, isto não é permitido no universo de 1984. George Orwell, né, sabiamente, com este livro, prevendo coisas futurísticas, como, por exemplo, nós temos nos dias de hoje as câmeras de televisão espalhadas por todos os cantos. Sorria, você está sendo vigiado. E o Edward Snowden, em uma entrevista antes de ser preso, disse que 1984 é fichinha em relação àquilo que as agências americanas fazem, né? Se você tem um notebook, um smartphone, um computador de mesa que use uma câmera, por exemplo, um tablet, você pode ser vigiado, ou seja, as câmeras podem ser ligadas sem sequer acender a luz dizendo, olha, a câmera está funcionando, e ter os seus passos vigiados e seguidos pelos Estados Unidos. Ou seja, George Orwell começou isto em 1949 e os caras sabiamente colocaram isto a seu favor. Pois bem, em algumas partes do livro é impossível você não pensar consigo mesmo que a população é uma população descabida, idiota, cretina, como no caso das guerras, por exemplo, né? E o Winston habita na Oceânia e há mais, né, dois países, a Eurásia e a Lestásia. E a guerra é sempre constante. Por vezes a Oceania ou a Oceânia é aliada da Eurásia e luta com a Lestásia, ou o contrário, né? Mas de acordo com as regras do partido, se hoje estão em guerra com a Lestásia, sempre foi assim. Qualquer prova em contrário é falsificada, destruída. E é claro que as pessoas se lembram do acontecimento, mas fingem não lembrar. Então, George Orwell, né, em 1984, coloca esta população, né, que aceita, cabisbaixa, aceita, mesmo sabendo da verdade, ela finge não saber que esta verdade existe. Então, eles aceitam como se fosse sempre assim, como se fosse algo natural. E não é bem um caso de burrice, mas de sobrevivência. Muitas vezes é muito melhor você ficar no teu silêncio, recolher no seu silêncio, do que você querer enfrentar alguém que você não tem a menor condição de vencê-la. Então, o silêncio, neste caso, dessa população da Oceânia, né, que representa ali Londres, não é uma questão de burrice, mas uma questão de sobrevivência. Porque se você dizer em voz alta que não estava em guerra com a Eurásia ou com a Lestásia, ou enfim, que aquela notícia é falsa, logicamente que isto vai acarretar em uma prisão. E também, né, pode ser um caso de levar à morte o indivíduo que venha discordar do grande irmão. Então, 1984 é um reflexo do que nossa sociedade está se tornando, ou já se tornou, como eu citei anteriormente, aquilo que Snowden falou a respeito das agências americanas que vigiam todos os passos dos indivíduos que têm hoje um aparelho eletrônico e aí está ligado à internet. Então é incrível, né, que Orwell morre em 1950, ele vai ver um mundo com muita clareza logo pós-guerra em que nós viveríamos hoje, 2018. Então, assim, o partido, né, hoje pode ser comparado com a televisão, com a imprensa, né, tudo o que ela diz é verdade, nada é questionado. Você liga a televisão e está lá. Os jornalistas, né, os cabeças falantes, o cara que vai ler a notícia, mas ele não emite a opinião dele. Então, assim, é difícil encontrar hoje na TV uma notícia que venha com a total realidade, ou seja, mostra ali para a gente 100% da total realidade. Não, é sempre mascarada, ou seja, é retirada os fatos principais e mostra aquilo apenas que as pessoas querem ver e aquilo que
não apenas os líderes dos partidos, mas a classe dominante quer que eu e você e o outro veja e assista. Então, assim, podemos dizer ou acreditar que daqui a alguns anos, quando as pessoas ou a classe dominante dizer que suponhamos 10 mais 10 é 30, as pessoas vão acabar aceitando, comprando essa ideia e simplesmente vai, né, aceitar isso. Então, assim, eu vejo 1984 como uma leitura obrigatória, não apenas quem é de esquerda ou quem é de direita, é uma leitura obrigatória que se faz necessário para todas as pessoas. E se você ainda não leu, leia, é interessante, é bom, é recomendável, é um romance atual. E se você já leu, releia e veja, faça essa comparação com os nossos dias, com a nossa sociedade atual. Então, assim, é um clássico que merece ser lido, né? É um clássico que está aí há mais de 60 anos, 69 anos após o seu lançamento, ainda continua a mexer com a cabeça das pessoas. Portanto, é uma leitura obrigatória você ler 1984. E para que entenda, né, o lema do partido, que é guerra, a guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Então, assim, 1984 conduz o leitor para um mundo onde você é observado o tempo todo, né, e todo o tempo, e ao mesmo tempo, né, que a teletela transmite notícias, não se esqueça que ela está te observando. Então, nós temos essa ideia desse cara que criou isto há mais de 60 anos atrás, 69 anos. Então, George Orwell previu, né, ou vislumbrou este presente ao qual nós estamos hoje aqui vivenciando. Então, George Orwell, ou Orwell, né, que pertencia a uma classe média alta britânica, né, falece em 1950 e o livro é escrito em 1949, 1984. Então é isso. Se você gostou deste breve resumo, deste áudio resumo, deixa aí no canal o seu joinha, o seu like, ou se você não gostou, deixa o seu dislike. E se gostou, inscreva-se no canal, ficarei feliz com a sua inscrição. E é isso. Leia, é uma leitura obrigatória você ler sobre 1984. E faça uma comparação com 2018, a quantidade de notícias que foram mudadas em prol de um determinado candidato ou não. Enfim, foi um livro que, quando foi lançado, agradou à esquerda e à direita. É isso. Política pra quê, cara pálida? Valeu, pessoal. Obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.